Sejam todos bem-vindos ao Espaço de Jesus. Alguém gostaria de proferir a prece de abertura, por favor? Eu posso fazer já. Obrigada. Graças, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de podermos estar juntos novamente. Agradecemos aos Espíritos Guias pela ajuda, pela companhia, pelo suporte. Agradecemos aos nossos familiares e amigos que também já estão no mundo espiritual. E os mentores desse grupo. Queremos pedir permissão para dar início à nossa aulinha de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Algum comentário ou alguma pergunta a respeito do que foi falado na semana passada? Tudo bem. Então, vamos retomar hoje o estudo do livro O Ser Consciente, da nossa mentora Joana de Ângeles. Primeiro capítulo, segundo item, o homem psicológico maduro. Se vamos falar de um homem psicológico maduro, é porque temos um homem psicológico imaturo, né? Fazendo uma breve recapitulação para nos dar contexto, a nossa mãe nos traz, a nossa mentora Joana de Ângeles nos traz que essa imaturidade decorre do nosso atavismo agressivo, decorrente dos instintos, da nossa longa passagem pela etapa animal, e que nós nos permanecemos aferrados a esses condicionamentos por vários motivos. A nossa mentora, ela lista alguns fatores na nossa convivência nesse momento histórico e em outros precedentes que são fatores que ela considera compressivos e castradores. Ou seja, é natural do processo evolutivo que nós tenhamos essa bagagem. A coisa complica, primeiro, a questão do nosso apego com essa bagagem, com esses condicionamentos, e segundo, que muitos desses fatores, eles acabam sendo não completamente impeditivos, porque se fossem completamente impeditivos, Deus teria que resolver de outra maneira, mas que dificultam bastante, prolongando esse nosso estado de imaturidade psicológica. E ela menciona os fatores hereditários, fatores psicossociais e os fatores econômicos, né? Nós vamos começar rapidamente de trás para frente. Os fatores econômicos têm a ver com a questão de que, se nós precisamos pensar na próxima refeição, não porque a gente está com vontade de comer alguma coisa, mas porque a gente não tem nada para comer e não tem meios para providenciar esse alimento, numa situação dessas, é muito difícil a gente ter espaço para qualquer outra coisa. Por quê? Porque todo o organismo físico está voltado à questão da sobrevivência, né? A pessoa mal consegue funcionar, o corpo está vivendo todo tipo de dificuldades porque não tem alimento suficiente. Então, compreensivelmente, né, esse, essa coisa da maturidade ou imaturidade, isso cai por tabela. Os fatores psicossociais, basicamente, se resumem à larga experiência que a gente tem educativa na infância, dentro e fora do lar, que de si só tem todo um panorama, tem tido historicamente todo um panorama de preconceitos, de castrações, de humilhações, de vergonhas, a forma que nós compreendíamos o desenvolvimento infantil, né, era uma forma muito diferente do que a ciência já nos trouxe hoje. Então, a nossa bagagem é uma bagagem que tem essa força
de comprimir e de retardar esse nosso amadurecimento ou de prolongar a nossa imaturidade. E as questões hereditárias, porque elas também são um fator que vem a interferir nisso, né? Mas, mas é interessante a gente pensar sobre isso, e por que será que a nossa mentora traz isso no início, na reflexão desse capítulo, né? Então, nós sabemos que estamos estudando, a, ela está nos guiando, né, por essa viagem, para nós entendermos o que significa o ser consciente. Que elementos constituem essa viagem, esse trabalho de nós nos tornarmos seres conscientes. E estamos fazendo esse trabalho à luz da psicologia transpessoal. Anteriormente, a nossa mentora, ela nos guiou por toda a evolução do pensamento ocidental, desde os primórdios dos gregos até as eras mais recentes, né? Também os primórdios da psicologia até as eras mais recentes. Tudo isso para ela nos mostrar que o nosso conhecimento acerca da nossa natureza humana evoluiu nesse período e que, embora esses fatores castradores eles existam na nossa vida, eles estejam presentes na nossa existência, sejam elementos com os quais nós precisamos lidar, nós não podemos simplesmente usá-los como desculpas, como impedimentos totais para o nosso caminho, porque eles são as ferramentas, eles são as pedras, né? Os elementos que nós dispomos justamente para fazer esse trabalho de sobreposição e de superação, né? E o que que nos traz essa informação? O modelo organizador biológico, né? Todo aquele introito que a nossa mãe fez na introdução, no prefácio do livro, na introdução do livro, com essa evolução toda, esse passeio desde o passado até agora, para nos dar evidências concretas de que nós hoje comprovamos por vários meios, o fato de que nós temos um perispírito que é o nosso modelo organizador biológico. Assim sendo, todos esses fatores que são constritivos ou que podem prolongar a nossa situação de imaturidade, eles estão aí, porque nós os elegemos. Então, isso é muito importante, porque é assim que a gente vê que esse aspecto transpessoal da psicologia transpessoal da quarta força, que se alinha completamente com a proposta do Espiritismo, ele nos abre a visão para uma atitude de retomar a responsabilidade que nos pertence, a responsabilidade de realmente pensarmos em como queremos arquitetar a nossa existência no presente, o que dá para a gente reformar e selecionar os elementos que nós queremos que estejam constando desse nosso plano para a próxima. Daí que em O Livro dos Espíritos, eles nos dizem, os espíritos nos dizem que a felicidade na Terra é possível, né? A posse do necessário, uma consciência tranquila e a fé na vida futura. Então, todos esses elementos se encadeiam, se concatenam para dizer: sim, nós somos imaturos, essa imaturidade decorre do nosso processo evolutivo, mas ela tem uma razão de ser. E todas as dificuldades que nós experimentamos nessa existência, enquanto crianças, até o momento, elas foram escolhidas por nós de uma maneira inconsciente, a partir, grandemente inconsciente, a partir das escolhas que fizemos, algumas nessa mesma existência, mas outras em situações pregressas. Okay? Então,
Esse é um introito que a nossa mãe faz. Ela também nos diz que essa imaturidade ela está profundamente marcada pelo orgulho e pelo egoísmo, pela necessidade de estar sempre recebendo, sempre captando os recursos, sempre detendo, sempre controlando, né? Esses são os elementos. E esses elementos podem engrossar bastante, né? Um caldo de ilusão, de fantasia, de drama, pode chegar num ponto tal que a gente envereda pelo crime, pelas adições, pelas fugas espetaculares, né? Fugas psicológicas, e por uma atitude extremamente agressiva, de vingança e tudo mais. Então, o objetivo é compreendermos como é que a gente passa por esse parto, né, que é um processo longo e é um processo complexo. E isso ela nos diz em duas instâncias nesse capítulo. Ela abre com é um longo parto, é um parto prolongado. E ela retorna a isso, né? É uma jornada muito acidentada, com muitos altos e baixos, com muitos sucessos, mas também com muitas repetições, porque a gente não logrou alcançar a marca em determinadas circunstâncias, né? Então, isso nos traz ao ponto em que nós estamos. Significa, a nossa mentora vai falar mais especificamente a respeito dessa questão do amadurecimento em si. E ela vai nos enumerar 4 fases. E é isso que a gente vai estudar agora. Algum comentário, alguma pergunta? Ok. Então vamos retomar a nossa leitura a partir de. Bom, antes da gente retomar a leitura, eu gostaria só de dizer, na semana passada, a nossa mentora nos iniciou na primeira fase desse processo de amadurecimento, que é o processo de amadurecimento afetivo. Ok? Quem aspira por ser amado mantém-se na imaturidade, na dependência psicológica infantil, coercitiva, forçada, ególatra. A afetividade é o campo central para a batalha entre as diversas paixões de posse e de renúncia, de domínio e abnegação, ensejando a predominância da doação plena. Vamos ver aqui, ela coloca bem aqui essa questão da nossa ambivalência, né? Nós somos extremamente ambivalentes. A gente sinaliza uma coisa, mas no fundo a gente quer dizer outra. A gente aparenta uma coisa, mas lá no fundo não é bem assim, né? Num momento aquilo está bem, num outro momento aquilo já não está bem, né? Então, por que isso, né? Por que essas coisas acontecem? E é no campo da afetividade que isso vai se materializar. Os grandes dramas são dramas interrelacionais. Esse é o centro de toda a da nossa agonia, é a questão interrelacional. No amadurecimento afetivo, o ser esplende e supera-se. O próximo passo é o amadurecimento mental, graças à compreensão de que a vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade. Mais uma vez, nós retornamos a essa questão essencial do que é realmente compreender transcendentalidade, transpessoalidade, a espiritualidade, imortalidade. Essa mensagem, por que que a fé na vida futura é importante? Por que que isso é um elemento organizador? Se constitui, deve se constituir um elemento organizador. E não é que a gente precise viver só pensando no futuro, mas a gente precisa considerar sempre, lembra daquele movimento que a gente falou? A gente respira para dentro, para fora, para dentro, para fora. Não posso ficar também só doando, apreciando, acolhendo os outros sem me acolher.
né? Também não posso ficar só preocupado comigo, sem doar, sem receber, sem acolher os demais. Então, a vida ela vai estar sempre nos propondo esses movimentos, mas é só quando a gente examina que a vida ela é eterna, que somos imortais e que cada existência é um capítulo, como naquela leitura, o ponto de vista de O Evangelho. Todas as vezes que nós miramos as experiências por esse ponto de vista, então nós temos uma dimensão, captamos uma dimensão, temos uma perspectiva diferente. Os problemas já não são tão grandes, as situações já não são tão absurdas quando a gente imaginava. Por quê? Porque isso não é a última palavra, porque isso não é tudo. Isso é apenas um ângulo da experiência, isso é apenas um pequeno capítulo, um detalhe da, da grande obra, né? Com essa identificação, Geo, e remover o oi, aspecto da tragédia não é pouca coisa, né? exato, exato, é muita coisa. Remover o aspecto da tragédia é muita coisa. Que bom que você trouxe isso, porque ele me remete, né, tem uma frase de Emmanuel que basicamente mudou a minha vida. Tem várias deles, né, que mudou a vida da gente, mas tem uma que ajudou muito a entender esse aspecto, que é em Pensamento e Vida. No primeiro capítulo, Emmanuel fala da mente, e ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Nesse capítulo, ele nos ensina o reflexo, ele esboça, esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia vai desencadear a atitude e a palavra. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem muito controle sobre a mente, que a gente pensa e que a gente decide. Nós temos uma ilusão a respeito do funcionamento da mente. Nós sentimos muito antes do que nós pensamos. Nós sentimos muito antes do que nós identificamos o que sentimos e o que pensamos. E nós sentimos muito antes de termos a capacidade de concatenar todas essas ideias. Então, por que que isso é importante? Porque tirar a tragédia grega, né, fazer todo, introjetar, né, tomar posse. E veja que palavra forte que ela diz aqui, que ela diz com essa identificação. Não é com essa ideia, não é com essa teoria, não é com essa perspectiva, com essa identificação. Ou seja, nós precisamos nos identificar nesta ideia. E que ideia é essa? De que a vida é rica de significados e que o seu sentido é a imortalidade. Ou seja, que tudo aqui é transitório. Que tudo aqui são experiências, são elementos de trabalho importantes, mas eles são transitórios, né? Então, nós precisamos tomar posse disso para aplicar na nossa vida. Então, esse conhecimento de que a emotividade, de que a afetividade vem antes do raciocínio, é muito importante, para que a gente possa se acolher e para que a gente possa também acolher o outro, né? Num dos parágrafos anteriores, ela nos fala da empatia, como a empatia, ela abre as portas, arranca o ser do primitivismo. No amadurecimento afetivo, o ser esplende e supera-se.
Ou seja, nesse conhecimento de que a vida é um fluxo de ir e vir, de dar e receber, de inalar e expirar, nós estamos entrando em sintonia e vamos nos libertando daquelas correntes pesadas que nos mantêm numa situação de pavor com relação à existência, tudo é um desastre, está tudo pela hora da morte, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Numa atitude pessimista, numa atitude ressentida, né? Olhando as pessoas como se nós fôssemos de uma outra espécie. Não acolhemos os nossos sentimentos, porque a gente acaba racionalizando o que sente, a gente acaba fazendo isso com relação ao outro, e ao invés de ter empatia e a gente encontrar o outro onde o outro está, a gente exige que o outro venha até onde eu estou. A gente julga a experiência do outro conforme a nossa medida, né? Então, todas essas vertentes, tudo isso está conectado, né? Então, é muito importante a gente apreender isso aqui e realmente transformar isso, passar, né, romper a barreira, que isso não seja informação, mas que a gente possa realmente refletir em cima disso e levar para a nossa vida para que ele integre, porque uma vez que a gente galvaniza a informação com a experiência, a gente coloca a teste na nossa vida, né, na nossa vivência, melhor dizendo, então aquilo passa a ser conhecimento. E conhecimento com emoção tece sabedoria. E sabedoria liberta, né? Cláudia, você gostaria de adicionar mais alguma coisa? Ou mais alguém? Desculpa, não conseguia sair do mute. Nós ainda não entendemos que moramos na nossa faixa mental. Uhum. Só isso. É realmente aí que a gente mora, né? Então, o amadurecimento mental que se adquire pela emoção e pelo conhecimento, então o amadurecimento mental é a fase 2, tá? Fase 1, amadurecimento afetivo. Depois, amadurecimento mental. O que significa dizer que sem um a gente não alcança o outro. Pode ler o que for, pode ter não sei quantos PhDs, porque fulano tão inteligente, mas se comporta dessa maneira. Aqui está a resposta. Imaturidade psicológica. O amadurecimento mental, que se adquire pela emoção e pelo conhecimento, que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial, amplia as perspectivas da realização completadora. Então, esse é o complemento dos parágrafos anteriores, ou seja, nessa união, nesse entretecer da emoção com o conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento ele difere de informação. Não é, né? Na busca da não é a gente acumular informação. A gente sabe que a água ferve a 100 graus centígrados, a gente sabe as estações do ano, isso são saberes. O conhecimento ele tem a ver com uma compreensão profunda, ele tem a ver com uma aplicação, ele tem a ver com uma digestão, uma aplicação da informação e um entretecimento de conclusões e experiências. Seria como o processamento desses saberes, né? É um processamento, mas esse processamento não é meramente intelectual. Ele está sempre entretecido com uma qualidade emocional. Ou seja, é uma informação que eu trago para a minha vida, que eu só peso, que eu vou aplicar
vou verificar os resultados que eu vejo com aquilo, e aí tiro as minhas conclusões e incorporo aquilo que me serve e jogo fora aquilo que não serve. Isso é que é fazer, separar o joio do trigo, é fazer a sabedoria, é a gente construir sabedoria. A gente constrói sabedoria através desse entretecimento da emoção com o conhecimento. Então, só ler, só acumular saberes, só acumular informação, não. Aquilo que a gente sabe é uma coisa, aquilo que a gente compreende é outra, né? E compreende por quê? Porque degustou, porque aplicou na própria vida, porque, né, analisou os resultados. E esse é um processo constante, né? Somente após lograr o amadurecimento afetivo, consegue o mental, por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo-necessidades emocionais. Olha que maravilha! Mas o que que isso quer dizer? Primeiro, não podemos deixar de ressaltar, e vamos ressaltar mais uma vez, o amadurecimento afetivo, ele é pré-requisito para um verdadeiro amadurecimento mental. A gente pode meditar 500 horas, a gente pode fazer silêncio interior, a gente pode ler todos os livros e ter todos. Isto não é amadurecimento mental se o elemento afetivo não foi incorporado à tarefa. Ok? Isso é muito importante. Por quê? Porque como nós somos extremamente complexos e a nossa bagagem ainda é muito primitiva, nesse ambiente castrador, que é a história que nós temos nos desenvolvido na presente existência, né? Por ignorância mesmo, nós temos uma série de pseudo-necessidades. Aí a gente diz assim, mas o que é isso? A nossa necessidade de controle, os nossos medos, as nossas inseguranças. A gente precisa ter controle porque sente medo, porque sente insegurança, porque sente falta de confiança. A, a gente precisa de muita aprovação, de muito reconhecimento. A, a gente se melindra com qualquer coisa, com qualquer crítica, com qualquer coisa que se fale. Isso por quê? Porque com todas essas vivências, e na maioria de uma carga agressiva, contextualizada de uma maneira obscura, seja porque éramos crianças, ou seja porque vivíamos numa época histórica ainda pior do que essa, nos casos de situações traumáticas anteriores, né? Então, nós escrevemos, nós tecemos as experiências dentro de certas caixinhas, de certos significados. E isso gera os traumas. O trauma não é a desgraça, a dificuldade, o desafio, a dor que me acomete. É a interpretação, o trauma resulta do valor que eu atribuo àquela experiência, do julgamento que eu atribuo àquela experiência. Basicamente, esse legado da experiência, ele tem tudo a ver com o meu ambiente emocional e com o meu ambiente mental, a questão do raciocínio, a questão do conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, vou chamar de qualquer coisa. Se eu não tenho essa bagagem, vou interpretá-la com o que eu tenho, e que é uma interpretação primitiva. Então, o que não falta em nós é interpretação primitiva, por conta da ignorância. A interpretação primitiva, ela desencadeia, resulta em quê? Feridas emocionais, traumas. Traumas e feridas emocionais, eles estabelecem mensagens, crenças inconscientes de que eu não mereço ser feliz, de que eu não sou boa o suficiente.
Essas são mensagens muito comuns. E aí, o que é que acontece? Aí a gente tem pseudo-necessidades. E grande parte dos mecanismos de fugas tem a ver com esse tipo de situação. A gente não olha para o que tem dentro, a gente teme o que tem dentro, a gente sente a dor, mas a gente não sabe como lidar com aquilo por todo esse cenário de imaturidade, de medo, e a gente faz o que? A gente terceiriza a responsabilidade. O outro tem que me fazer feliz, o outro tem que me dar aprovação, tem que me dar reconhecimento, tem que me dar amor, e me dá, e me dá, e me dá. E quantos relacionamentos, sejam eles entre casais, parceiros, amigos, familiares, trabalhadores, para todo lugar para que a gente vai encontrar as pessoas. E em todos os ângulos, essas pseudo-necessidades vão se manifestar e causar todo tipo de problema. Então, aquilo que não é resolvido de forma adequada, aquilo vira conflito. E ele vai ser detonado. Por quê? Porque o estímulo vai aparecer. Porque nós estamos aqui para sermos estimulados, para sermos desafiados, porque o crescimento se faz dessa maneira, com essa fricção dos pés no caminho. Né? Então, mas se essas são pseudo-necessidades emocionais, o que seriam necessidades reais? Amai ao vosso próximo como a ti mesmo. A necessidade de acolhimento. Né? Psicologicamente, o amor reflete como acolhimento. Acolhimento, você não acolhe aquilo que você não aceita. A gente diz assim, tem que acolher, não é uma coisa fácil. Para você acolher, você precisa aceitar. E aceitar é diferente de concordar. Eu posso não concordar com a atitude do meu irmão caçula, que não trabalha, né? Dando um exemplo. A pessoa não trabalha, a pessoa está tão cheia de trauma, cheia de coisa, fuma, bebe, só faz um bico aqui e ali, é muito inteligente, mas não trabalha, tem essa dificuldade. Eu não concordo com a maneira como ele vive, mas aceito que ele seja assim, respeito que essa é a experiência que ele escolheu passar, né, dentro das suas possibilidades, e acolho o meu irmão, e não julgo, e amo o meu irmão, e recebo com festa, com carinho e com amor, como recebeu o pai do filho pródigo, né? Sem julgamento. Ele estava de olho no caminho. Para onde é que ele? Ai, meu Deus, lá vem ele. Aí lá vai o pai. Ele viu lá quando o filho apontou lá longe. Por quê? Porque ele estava de olho no caminho. E aí vamos a fazer festa. Por quê? Porque não interessa. As escolhas dele são dele. É como Jesus e a mulher sendo apedrejada, a mulher adulta. As escolhas dela são dela. Ele não lhe julgou, ele não lhe condenou, mas ele disse: vá e não tornes a pecar, para que não te passe uma coisa pior. Né? Então, necessidades reais, acolhimento, pertencimento, né? Autenticidade. Eu preciso saber quem eu sou e preciso me comportar e viver de uma maneira coerente. Daí que a nossa mentora utiliza a palavra identificação. Com a identificação com o quê? Com a imortalidade. Porque aí eu me comporto de uma maneira autêntica. Eu vivo de forma autêntica. Porque eu sei quem eu sou. Em realidade, eu sei quem eu sou. Eu sei o que estou fazendo aqui. E eu sei para onde eu vou. Então, deu para perceber a diferença entre necessidades falsas, essas pseudo-necessidades de que as pessoas têm que estar, não que não me deu, que tinha que ter me dado, que tinha que ter me feito,
porque não me deram, porque minha mãe me tratou dessa maneira, porque meu pai não foi, porque me abandonou, porque eu fui adotado, porque eu fui assim, sem qualquer desrespeito à experiência de qualquer um de nós ou de qualquer pessoa, porque todos nós trazemos marcas inúmeras nesse processo reencarnatório, nesse processo existencial aqui, né? Sem desrespeito. Mas, basicamente, o que a gente quer trazer, colocar em evidência, é o fato de que a gente terceiriza a responsabilidade, a gente coloca a culpa, né? A gente pega a limitação das pessoas, a gente torce para servir de escusa para que a gente não atenda aos imperativos da nossa realidade, que é sair da caverna onde a gente se encontra, que é caminhar para a luz. Sim? Tudo bem até aí? Ok. A conquista da razão é relevante por ser o princípio ordenador responsável pela formação do discernimento, que reúne em um só conjunto as diferentes conquistas intelectuais, a fim de que possa utilizar o pensamento de maneira justa, real e compatível com a consciência. A razão, ela não é uma resultante direta, imediata do estudo, do intelecto. Nós vimos que a inteligência, sabemos que a inteligência é um atributo do espírito, e que o espírito encarnado vai manifestar inteligências de N maneiras. E essas possibilidades de manifestar inteligência, elas vão ser proporcionadas ou limitadas pelas possibilidades orgânicas com que a gente reencarna. Se eu reencarnasse com síndrome de Down, eu não poderia ter me tornado bióloga, não poderia trabalhar em laboratório, não poderia nem ser alfaiate ou costureira, não poderia ser mestre de obras. Poderia fazer outras coisas, com um pouco mais de simplicidade, tarefas mais simples, a depender do grau de funcionalidade, né? Meu cunhado, por exemplo, ele tinha uma funcionalidade de uns 30, 40%. Então, os trabalhos que ele podia fazer eram trabalhos basicamente manuais. Não tinha o domínio da sua inteligência para fazer trabalhos que requeressem um pouquinho mais de raciocínio. Então, essas possibilidades, elas nos são conferidas organicamente. E, claro, temos aí uma bagagem de outras vidas, mas a razão é uma função sofisticada que ela não decorre, não é porque a gente tem inteligência que a gente tem razão. A razão é uma sofisticação, ela é ensinada, ela é um refinamento, ela é uma conjunção de várias funções a fim de que ela vá ordenar a partir do quê? Dos princípios, como a nossa mentora falou, princípios, valores constitutivos da filosofia existencial, das leis do bem viver, das leis divinas, o conhecimento dessas leis, a sua compreensão, que é proporcionada pela inteligência, que é proporcionada pelo intelecto, ela não pode ser uma conquista em si. Como o dinheiro não é uma conquista em si, ele é um meio para desempenhar funções, para estabelecer propostas de crescimento.
para semear, para expandir, para o progresso. Ele não foi feito para ser acumulado. É uma moeda energética. O dinheiro é como o ATP no organismo, como o ATP na célula. É uma moeda energética. É um potencial que precisa ser transformado, catalisado numa construção salutar. É o que a célula faz. Quebra o alimento, transforma aquilo numa moedinha de energia para desempenhar o trabalho constitutivo da existência, né? Então, a razão, ela é uma coisa que vem, ela é uma função que vem assim depois. Ela é a cereja que vem por cima do bolo. É uma função extremamente sofisticada e requer de burilamento, requer de educação. Daí que a gente não pode pensar, né? Requer também de elementos culturais. E se estamos tratando de elementos culturais que estão estabelecidos nas leis da natureza, elementos culturais reais, baseados na experiência espiritual, na experiência ética, né? Então, daí a necessidade de mudarmos o nosso processo educativo para nós que estamos vivendo essa existência, para as crianças com quem os jovens e as crianças, as pessoas com quem temos contato, nós trazemos essa responsabilidade. Por quê? Porque a razão é esse elemento que nasce a partir do entretecimento de várias outras funções. E ela é um princípio ordenador. Ordenador do quê? Do discernimento. Que o discernimento podemos compará-lo como uma peneira. Está aqui as situações da vida, os convites da vida, vamos peneirar. Os buracos da peneira vai ser aquilo que determina o que fica na peneira e o que passa, né? Aquilo que fica na peneira, a gente joga fora. Aquilo que passa é o que eu quero. Em outras situações é o oposto, a depender do que a gente está trabalhando. Mas a peneira, o discernimento, é basicamente essa atividade extremamente sofisticada de peneirar as circunstâncias conforme esses conhecimentos basilares do bem viver, para que a gente possa pautar a nossa vida nesses valores. Agora, como é que a gente vai fazer isso se lá o ambiente interno estiver desorganizado? Se eu tiver pegar a crítica que uma pessoa me fez, transformar aquilo numa ofensa, da ofensa eu parto para o ressentimento. E o meu ambiente interno ele está cheio de conflitos, cheio de problemas, cheio de tormento. Um ambiente interno atormentado, uma mente atormentada por uma afetividade desorganizada. Pode ser o que for, pode saber o que quiser. Quantos líderes mundiais, quantos. Olha, nós temos, meu Deus, o Elon Musk, pelo amor de Deus, pessoa inteligentíssima. Primeira pessoa da face da Terra a construir um patrimônio, a ser trilionário. Não sei se vocês viram, mas as pessoas estavam fazendo os cálculos, né? Que quanto tempo levaria se Elon Musk ganhasse 1 milhão por mês, US$ 1 milhão por mês e não gastasse com nada? Quanto tempo levaria para ele chegar ao patrimônio que ele tem hoje? Vocês viram isso? Alguém viu esse cálculo na internet? Levaria 83 mil anos. Se ele ganhasse US$ 1 milhão por mês e não gastasse com nada,
levaria 83 mil anos para ele construir o patrimônio que ele tem hoje. Aí a gente para e pensa, né? Será? Se isso não é evidência de que inteligência, informação, intelecto ajuda, mas sem a base de uma afetividade bem organizada e de diretrizes espirituais seguras, padrões éticos seguros, a inteligência pode muito pouco. Daí que André Luiz nos diz, não é André Luiz, eu acho que é Calderaro que nos diz, a inteligência pode muito, mas só o amor pode tudo. E é para lá que nós vamos. Ok? Então, o princípio ordenador do discernimento. A razão proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão, da fantasia, responsável pelo sofrimento, em se considerando a impermanência de todos os acontecimentos e aspirações físicas. A mente, no seu contexto e complexidade, resulta de duas expressões da sua natureza: o intelecto e a razão, sendo o primeiro de formação discursiva e a segunda de caráter intuitivo. Então, conversamos de como utilizamos o discernimento para peneirar aquilo que vai ou empoderar, apoiar o crescimento emocional e, por consequência, o desenvolvimento mental também, ou o contrário. Sim, falamos dessa atitude de peneirar. Mas o que a mentora quer dizer com essas duas naturezas, essas duas expressões, o intelecto como discursivo e a razão como um caráter intuitivo? Né? E aqui acho que vale a pena a gente trazer, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas na semana passada nós mostramos uma imagem muito linda, uma tela do Rafael Sanzio, e que no centro dessa tela nós tínhamos Platão com a mão para cima e Aristóteles com a mão para frente. Então, essa é uma expressão clássica, né? O intelecto seria o Aristóteles, né? Que pega, a gente vai desconectar todas as partes do sistema, catalogar, categorizar, vamos classificar, vamos definir todos esses verbos, né? Vamos calcular, vamos medir, vamos criar um sistema. Tudo isso é a atividade discursiva do intelecto nesse processo. Ele vai decodificar, vai quebrar, entre aspas, os elementos que estão diante de nós em partes para entender o que é aquilo e, a partir daí, colocar as coisas de volta juntas e entender o todo a partir das suas partes. Sim, é essa desconstrução para ter uma compreensão íntima da coisa. Por outro lado, a razão, ela opera de uma maneira intuitiva. E a gente pode imaginar o conceito de uma floresta. Né? Temos uma floresta. O cientista europeu chega lá naquela floresta, vai na Amazônia, e ele tem não sei quantos PhDs e não sei quantos artigos publicados, revisados por pares, e diplomas na parede, e teorias e hipóteses, e todo um sistema de classificação de plantas e animais e tudo mais. O Yanomami, que está lá na floresta, ele tem um conhecimento intuitivo dela. Ele tem uma concepção da floresta que só depois de milênios de avanços de supercomputadores e de inteligência artificial, nós estamos agora validando, achando que a gente precisa validar, mas estamos validando os saberes das comunidades ancestrais que viviam e que vivem nessas áreas.
Então, existe uma forma de saber que é intuitiva, e existe uma forma de saber que é discursiva, que desconstrói os elementos para compreender o todo a partir da sua parte. É importante ter as duas habilidades, mas haverá momentos na nossa vida em que a gente não vai ter condição de deter o conhecimento íntimo de todos os ângulos da experiência, de todas as coisas. A gente precisa da intuição para poder. Da intuição, a gente precisa da razão, da sua atividade intuitiva, né? A partir do conhecimento, a partir do discernimento, a gente vai interligando as coisas. Então, nem tudo a gente vai ter condição de escrutinizar, medir, pesar, saber todos os detalhes para tomar uma decisão, porque a gente não vai ter controle de todas as variáveis. Não temos controle de todas as variáveis, até quando a gente está no laboratório. Que dirá? Né? Então, daí, duas expressões da natureza mental, intelecto e razão. Uma que desconstrói para que a gente entenda as miudezas, e daí, a partir dessas miudezas, construa o sistema, e o outro, intuitivo. Aquilo não passa pelo raciocínio, a gente não tem um cálculo matemático para aquilo, mas a gente tem uma compreensão abstrata do que aquilo mais ou menos possa ser, como o Yanomami na floresta. Deu para entender? Disso decorrem duas condutas de aprendizagem no que tange ao pensamento e ao seu uso correto. Está vendo que a gente dá um passo e ela faz assim, isso é assim, é importante por isso. Mas isso se bifurca aqui nessas duas vertentes. Ok. Aí ela explica. A partir disso, isso tem certas implicações para a nossa vida. Que implicações é essa? Estão vendo? É uma coisa linda. Pensar acertadamente é uma meta elevada, porque nem todo ato de pensar corretamente o é, face à interferência dos desejos e supostas necessidades. Assim, a concentração nos objetivos ideais, distinguidos dos imaginados, leva à correção do pensamento. O pensamento pode ter uma expressão sofisticada. A pessoa pode ter muitos lauréis, muito conhecimento de várias coisas. Mas não é por isso que o pensamento está correto. É uma bagagem evolutiva riquíssima. De muitos, somos legiões. Somos todos uma legião. Cada um em si uma legião. De várias personalidades que já, né, existiram. E que existem dentro de nós. E vão aparecer como pendências, né? Então, daí que temos vários vieses cognitivos, várias situações que influem na nossa modo de pensar. Daí que é importante a gente ter o quê? Um diapasão para a gente afinar nosso discernimento e a nossa razão. E que diapasão é esse? Os objetivos elevados, os ideais elevados. O diapasão, não sei se vocês conhecem, o diapasão é o que a gente chama um instrumento que se utilizava para... Hoje em dia se utiliza o telefone celular, imagina, né? Mas antigamente se chamava diapasão um instrumentozinho que a gente utilizava para afinar um instrumento musical. Então, aquilo dá a nota. Como antigamente se utilizava o telefone da linha térrea, né? Aquele tom. E a pessoa afinava o instrumento conforme aquilo. Então, o diapasão é o que nos permite. Então, para nós, é esse alinhamento da nossa capacidade de pensar com uma mensagem superior, segundo a luz dos valores superiores da vida, porque só assim a gente vai conseguir ir corrigindo as debilidades do próprio pensamento. Pois não, Cláudia? ¿Podrías dar algunos ejemplos en concreto
dos objetivos ideais em contraposição com os imaginados? Sim, os imaginados são todas as situações, falamos de necessidades imaginadas, né? E, portanto, elas estabelecem uma, uma forte influência na nossa vida. As fantasias, as ilusões, a gente sair correndo atrás de, não, porque eu queria tanto fazer a caridade, mas eu acho que eu vou esperar eu acho que eu vou me esperar me aposentar, né? Eu queria muito poder, assim, sei lá, dar uma palestra no centro espírita, mas eu acho que eu preciso estudar muito para isso, eu preciso me aposentar, né? Por exemplo, esse é um pensamento, é uma ilusão, porque o que a gente pode fazer, deve fazer hoje. Podemos não fazer aquilo na extensão que a gente gostaria, mas a humildade, ela reside em a gente fazer o que a gente pode com o que a gente tem, onde a gente está, né? Então, fazer esse raciocínio, não, mas eu gostaria de fazer dessa maneira. Mas já que eu não posso fazer dessa maneira agora, o que que eu posso fazer agora? Porque Jesus me convida a trabalhar hoje. Joana de Ângeles me convida a ser feliz hoje, aqui e agora. Então, esse é um princípio superior, de que a gente não deve deixar para amanhã o que a gente pode resolver hoje. E ser útil à vida é uma responsabilidade, é uma essência, alimenta a nossa natureza verdadeira, a nossa essência verdadeira, né? Não sei se esse exemplo foi claro, ajudou ou você tem outro, você gostaria de compartilhar? Olha, a lista dos exemplos são muito extensas, né? O exemplo que você deu é um exemplo sólido, mas a Joana é muito clara estabelecendo que se nós não fôssemos conscientes a respeito dos verdadeiros objetivos existenciais, tudo pode ser um objetivo válido, porque pelo fato de nos desejarmos, gostarmos, acharmos que isso vai ser a resposta, vai nos tornar felizes, serenos, saudáveis, independentes, vamos detonando encarnações a fio, correndo atrás de coisas que não têm qualquer validez no aspecto eterno. Uhum, Aí quando eu encontrar o homem ideal, a mulher ideal, quando eu me formar, agora já fiz o meu bachelor's, então vou fazer o master's, e depois eu vou fazer o doutorado, e depois eu vou fazer o postdoc. Todas coisas válidas, mas nenhuma das quais vai nos trazer aquela expansividade, aquela profundeza, aquela conexão com o recurso superior da vida, sem o qual nós jamais poderemos desfrutar dessa de um pouquinho de plenitude, nem que seja. Porque uhum, são conquistas horizontais. Eu quero ser Miss sim. Universo. Ok. Fala com qualquer Miss Universo que ela vai te dizer. O que aconteceu no mesmo momento que eles colocaram na coroa na cabeça dela. E hoje nós estamos numa crise existencial tamanha. Estou vendo muito na internet vídeos de pessoas que, por praticar esportes extremos, estão fazendo barbaridades, base jumping, paragliding, rappelling, todo tipo de coisas, porque sim, existe a parte da fotografia, Instagram e todo aquele mundo lúdico, mas para mim isso tem uma motivação ainda muito mais profunda. É o desespero Uhum, que elas têm de realmente não se sentir vivos, não uhum, sentir que a sua vida faz sentido, embora eles tenham aparentemente o que a maioria das pessoas trabalha o dia inteiro para ter, porque senão não teriam nem o dinheiro, nem o tempo, nem a disponibilidade de andar pulando de montanhas e se jogando de helicópteros, como se viver, só viver,
não fosse o suprassumo dos esportes extremos. E nem se fale de viver dignamente. Viver Porque dignamente, pois é. eu digo, meu Deus, se alguém me desse para eleger de ir bungee jumping, ou repelling, ou qualquer coisa dessas, ou viver as verdades do Evangelho, eu digo, não, batata, vamos bungee jumping até sem corda, porque isso é muito mais fácil do que eu conseguir viver implementando uma só verdade do Evangelho. Exato. Então, você pode ver a inversão de valores e esse grau de frustração que faz das pessoas seres deprimidos, seres vazios existencialmente falando, que continuam a multiplicar propostas e a economizar para viajar para cá, para viajar para lá, e para fazer qualquer coisa que dê para eles uma sensação de que eles estão vivos, porque eles estão, embora cheio de badilaque, cheio de coisa, estão desconectados do recurso único da vida, que é Deus, o nosso Pai. Me corta o coração, realmente me corta o coração. Eles estão caindo mortos que nem as moscas. Pessoas de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, nas academias em Brasil, se injetando todo tipo de coisa, hormônio, esteroides anabólicos, engolindo, não sei, testosterona de vaca judia. Eles já não sabem mais o que colocar no corpo deles para se sentir vivos. E o que estão fazendo, que estão se matando. É para segurar aquilo que é inassegurável, né? Porque a transitoriedade é o que é, e é impossível manter esse padrão de atividade e essa juventude, né? E o pior é chegar, Gê. O pior é chegar. Porque quando você chega, você vê que aquilo se esfumou e não vale nada. Ah, agora Não eu sou vale nada. Miss Universo. E agora quê? Eu deveria ser tão feliz, eu deveria me sentir tão invejada, eu deveria ter todos os homens, mas arranja o homem e também não é, arranja a Ferrari e também não é, compra o penthouse e também não é, viaja o mundo inteiro e também não é. Por isso que daí, bom, as grandes tragédias, porque já experimentou de tudo e nada resolve, e agora, where do you go from here? Exato. Essa é uma sensação das mais temíveis. Pois é, e a gente vê o quanto esse capítulo, esse livro todo, ele é de muita riqueza, mas esse capítulo especificamente, ele é muito, muito profundo, né? Como nossa mentora Joana de Ângeles vai falando justamente dessa imaturidade que você descreveu aí, né? E agora a ditadura do relógio, né? Já passamos uns minutinhos, vamos ter que parar por aqui, mas Desculpa, Gê, o meu entusiasmo. não, que nada, obrigada. Não, não tem nada o que desculpar, não. Eu tive que assim, fazer um esforço danado, porque eu já estou com outra ideia aqui. Se deixar, a gente fica aqui até o sol raiar e vem o Nietzsche e o assim Segura palavra aí, escreve aí que você volta. Logo mais você está de volta. Pois é. Viu? Tá bom, então. Então, muito obrigada a todos pela presença. Vamos encerrar com a nossa oração. Alguém gostaria de fazer, por favor? Posso fazer, minha querida. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, como sempre, agradecemos por mais uma semana encarnados, um teto, alimento, amor e nossa fé que a cada dia aumenta. Na leitura que iniciamos sobre o homem psicológico maduro, conseguimos perceber que o percurso para o destino desejado depende de como absorvemos os ensinamentos do núcleo familiar que reencarnamos, da convivência com amigos e o que escolhemos seguir a partir desses fatores. Sabemos que muitos de nós somos extremamente mimados e carregamos o egoísmo e o delírio sobre a aquisição de coisas e atenção até a vida adulta. Sabemos também que somos moldados pelas experiências que acumulamos ao longo da vida
e vivências de existências anteriores. Somos o resultado de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Que possamos passar da fase de seres captativos para nos tornarmos seres ablativos. Que a empatia, que nos arranca do primitivismo, nos leve a esse destino desejado que falamos no início, que é a doação, onde focamos no próximo antes de nós mesmos. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana. Meus amores, boa Obrigada. semana. Eu queria só fazer uma observação, que eu acho que o livro, eu acho que nós temos um typo. A palavra não é ablativo, é oblativo. Nossa, eu fui no chat GPT para saber exatamente o que era, e ele partiu do ablativo, que é quem doa. Eu também. Oblativo, Vai saber. engraçado. Tá, Oblativo. ok. Ok, são vocábulos velhos, né? Como que seja. São Eu acho que já percepções não se antigas. usam mais. E Uhum.